Bom dia, boa tarde ou boa noite. Ficamos com a parte de laudo forense. Eu sou o Luiz Meyer e o Bruno Rodrigues vai fazer as vezes dele também logo em seguida. Eu vou dar a introdução aqui do nosso, uma apresentação simples de como fazer um laudo forense. Vai estar em anexo aí no Dropbox também o nosso resumo desse laudo. E eu vou seguir aqui com as apresentações. Aqui a agenda, né, o que é que a gente vai abordar. Tudo isso aqui está incluso no laudo forense, que são as boas práticas para a elaboração desse laudo. E como todo laudo tem que ter, né, uma introdução simples. A gente aborda bastante a questão do avanço da tecnologia e com isso, lógico, a gente tem a necessidade de aumentar também a segurança, na mesma intensidade. Então a gente abordou bastante a questão do pré e o pós, mas nesse laudo a gente vai especificar mais o pós-ataque, né, digamos assim, para que seja feita uma perícia. Então, deixa eu avançar aqui. Bom, a elaboração do laudo forense, né? Um dos primeiros quesitos da elaboração é o perito se relacionar com a equipe de TI do local. Então, auditor de sistemas, analistas de segurança, tecnologia, para que tenham uma melhor elaboração nessa evidência, porque é muito importante que além de encontrar o cenário e ter contato direto com as pessoas envolvidas no incidente, que também tenha esse contato com a equipe de TI. E aí a capa, né? A composição da capa é crucial para que se tenha laudos numerados, datados, tipificados em caso de laudo pericial. Então, esse documento ajuda a fazer esses dois tipos de modelo, o laudo pericial e também o parecer técnico. O que acontece? A composição do parecer técnico, a gente já utiliza dados de perito, organização, classificadora, telefone, e-mail, entre as informações que atestam o conhecimento técnico para um juiz. Então isso aqui vai ajudar bastante na identificar esse arquivo, visto que nesses casos, para que não se misture, né, com outros documentos, se tenha uma boa identificação disso aí. O ponto contratante, né? Detalhes da organização, interessante você colocar endereços, telefones e dados públicos da mesma. Também é interessante identificar os dados do foro, caso tenha sido solicitado por um juiz. Passando aqui, localização. Também é interessante que você tenha o local, a localização exata do local. Então, apresentar o local, os locais envolvidos que objetivem bem um laudo com imagens ilustrativas, com mapas, tempo de percurso com veículos ou a pé. Isso é muito importante para que elabore esse laudo pericial, para que tenha-se mapeado todas as hipóteses para que o juiz, ou quem de direito, indique o que deve ser feito ou não. Enfim, preliminares ou históricos, né? Para uma boa confecção de histórico preliminares, é importante compreender o real motivo da solicitação da perícia ou laudo. Então, neste tópico também cabe registrar dados a respeito da aquisição dos produtos periciados, como notas fiscais, garantias, estado de conservação e atividades realizadas antes do incidente. Então, isso tudo é importante para que se tenha mapeado qualquer algo fora da curva ou que passe despercebido aí numa questão de um laudo.
Metodologia utilizada, né? Normas, referências, leis e decretos. Então a gente vê aqui tipos de análise. Usualmente descrita como o que o colega vai falar mais à frente, a questão do pós-mortem, equipamentos que estejam no ambiente ou estejam ligados ou desligados, então vai ser tudo de acordo com o que foi encontrado no local. Os tipos de cópia, né? Então, o que a gente pode dizer em relação à cópia? Na verdade, a gente faz aquela cópia no local, então faz várias cópias para que se tenha a garantia daquele arquivo. É interessante que a gente faça uma cópia bit a bit, para que se não tenha perca nenhuma. Então, isso aí. E tipos de filtros utilizados, né? A gente até viu aí nos vídeos anteriores que o professor mostrou na sala. Alguns filtros por tipos de extensões de arquivos ou lotes. Então, a gente faz uma pesquisa, tipo, a gente quer buscar um documento um doc, né, um DOCX. Então, a gente tem que mapear isso aí também e colocar no documento. Ferramentas de software utilizados, né? Então, tem que ter também no laudo as ferramentas que foram utilizadas, os passos que foram utilizados da ferramenta. Garantias de integridade, né? E o colega também vai falar à frente, mais especificamente dos tipos de integridade, mas é para garantir que aquele seu documento que vai ser periciado seja realmente o que foi encontrado no local. Mídias analisadas, né? Se foi pendrive, foi HD, tem que ter tudo isso também documentado. E conversão de formato. A gente viu aí, até no vídeo anterior da aula do professor, que tinha um arquivo corrompido e tal, e que foi convertido para um formato e se conseguiu ver que no exemplo foi uma imagem. Então a imagem não conseguia abrir, foi convertido para um formato de imagem e conseguimos ver o documento. Beleza. Objeto do laudo pericial ou parecer técnico. Aqui é um exemplo básico, né, do que a gente pode utilizar. Então, eu vou ler aqui essa questão do exemplo. Elaboração e execução de serviço de perícia em dispositivos de armazenamento de dados, pendrive, está localizado no momento da perícia no endereço xxx, apartamento X, Campina, destacado através desta perícia de dados causados por deleção e subtração de dados eletrônicos. Observou-se que o dispositivo estava com lacres elaborados pelo fabricante intactos. Constatou-se que o dispositivo estava armazenado no veículo Volkswagen Gol da placa XX no endereço supracitado. Eu, Ricardo Marques, especialista de redes de computadores, designado pela contratante para a execução do laudo pericial, com o objetivo de antecipação das provas, com esse nome aí, ad perpetuum rei memoriam, em observância à fase de subtração dos dados, tendo procedimento aos estudos e diligência que se fizeram necessários. Transcrevam o respectivo trabalho. E aí, segue adiante o trabalho de acordo com o modelo que a gente tem aí a ser seguido. E o que é interessante é que, com base nesse case, por padrão, a gente utiliza esses pilares aí para desenvolver o laudo pericial ou parecer técnico. Então, esses 5 pilares aí são os principais para que a gente desenvolva um bom laudo ou parecer, que é identificação, coleta, exame, análise e resultados. Vou falar agora o primeiro, e o colega vai falar o restante, que seria a identificação ou tipologia. Tipologia cobrirá as informações sobre a descrição detalhada do que está sendo analisado, que vem incluir data de aquisição, fornecedor onde foi adquirido, nota fiscal, situação do equipamento, nota da perícia, informações de lácteos e embalagens do fabricante, ou ainda se as embalagens, se estavam sem embalagens ou lácteos. Então aqui é um exemplo de como a gente identifica
um determinado dispositivo que a gente encontrou. Então vamos lá, aí tem aqui a data de aquisição, de acordo com a nota fiscal, fornecedor que a gente comprou, o número da nota fiscal, o descritivo do equipamento e a situação que foi encontrada. Então esse daqui é um exemplo onde a gente coloca lá no nosso documento, no nosso laudo ou parecer. E agora eu vou deixar para o nosso amigo Bruno aí seguir com a apresentação. Bruno, tá contigo. Vamos lá. Meu nome é Bruno e eu vou dar continuidade aqui à apresentação do Luiz Ganhador. Vou falar sobre coleta. Bem, coleta. Existem dois tipos de coleta, né? Coleta lógica e a coleta física. Coleta lógica são dados interpretados, que seja um banco de dados, um documento do outro. E a coleta física, que são dados não interpretados, que é o HD, a memória, seja arquivo. O que é um processo de coleta? O processo de coleta nada mais é do que o processo de fazer cópias. Mas uma cópia de qualquer tipo? Não. Uma cópia forense, que é uma cópia bit a bit do que você quer testar, do que você está querendo copiar. Então, na fase da coleta, cada perito definir a melhor estratégia para não corromper as provas digitais, preservar o ambiente, além de garantir que as informações coletadas não sofram qualquer alterações. Essas não sofrem qualquer alterações, mais tarde o processo de garantia dessa não violação do dado original, a gente tem técnicas que permitem que a gente comprove que a cópia está igual ao original. Né? Aqui na frente também a gente vai dar um descritivo de como a coleta é feita, uma coleta real é feita, e que o perito deve elencar todos os passos que fizeram fazer, o passo a passo dessa coleta, né? Numerando a hora que começou, a hora que terminou. Entendeu? Então, por exemplo, um exemplo de coleta real. A 940 foi ligado no monitor, CPU sobre a mesa. A 942 foi seguido no vídeo, CD. Mas o que eu quero que a gente preste atenção aqui mesmo é na parte final, que é o que eu falei que vai garantir essa cópia. Por exemplo, às 2h45, a cópia forense, ela terminou com assinatura digital, com numeral. Aqui a gente usou dois tipos de assinatura, MD5 e SH1. O que é que garante essa cópia forense? Essa cópia forense garante que essa cópia forense com essa assinatura hash garante que quando eu terminar a minha cópia, ela vai me gerar um hash dessa cópia, que eu vou tirar um hash do HD original e comparar. Se essas duas hashes são iguais, então a cópia é autêntica. Entendeu? O exame não está relacionado à coleta física e à coleta lógica dos dados, e consiste em garantir que o material coletado seja preservado para aplicações técnicas de busca, pesquisa e descoberta de dados públicos. Deve ser efetuado sobre a cópia de imagem forense. Como eu falei, não se trabalha numa investigação forense com o HD, por exemplo, o HD, no caso, o HD original. Se trabalha com cópias. E é interessante que se faça até mais de uma cópia do mesmo HD. O foco principal é identificar a integridade da cópia de imagem digital gerada, para que possa dar início ao processo de análise. Naquela que eu mostrei, que tinha lá o hash extraído. Bom, sendo o hash igual da cópia e do original, a gente pode dar o procedimento, a terceira etapa, que é a etapa de análise. E são de dois tipos. A análise pode ser de dois tipos: em vivo e pós-mortem. Na análise ao vivo se faz uma análise do que está acontecendo naquele momento. Por exemplo, o perito chegou ao local do crime ou da perturbação e encontrou o computador ligado. O que ele faz? Ele vai, não desliga o computador e faz uma análise ali. O que tem na memória? Ele faz um dump de memória na hora. Não, essa análise ao vivo. E após morte. Não, ele chegou, encontrou isso, mas ele fez a análise toda, análise live, também chama live, e coletou já os dados que tem que coletar. Ele desliga os equipamentos, retira o HD, por exemplo, e vai fazer a análise pós-morte, que é quando se desliga os aparelhos.
E essa análise consiste em reunir os dados, informações obtidas e resultados da etapa de coleta. É aqui que eu vou analisar, que o perito vai se debruçar sobre os dados e para poder responder a uma série de questionamentos que lhe foram feitos. E tem como objetivo encontrar evidências que levam aos objetivos finais de investigação, identificar pessoas, locais e eventos, determinando como esses elementos estão interligados e relacionando a informação de várias fontes de dados. Os resultados. As evidências de ciência de dados digitais devem ser exploradas e informadas. Cabe ao perito dizer o que encontrou. Nesse ponto, ele vai dizer o que encontrou, ele não vai dizer nem a mais, nem a menos do que foi perguntado. Nem a mais, nem a menos do que foi perguntado. Ele vai se ater aos questionamentos. Porque no HD você pode encontrar vários dados ali. Você está numa investigação, você vai encontrar se a pessoa é um vendedor de armas. Ali você vai encontrar imagens de mulheres nuas, de e-mails mandados para pessoas suspeitas. Mas nesse momento ele vai se ater ao que foi perguntado. Então ele dá um recorte da realidade para focar no que ele quer. Além disso, dados para os casos onde as informações estiverem visíveis, porém corrompidas, é claro, para os casos únicos. Por exemplo, um exemplo de análise. Tomando por base a imagem anterior que a gente fez lá na análise de coleta, aqui também tem que ser seguido os passos. 1835, utilizando o recurso do computador sistema que são indicados no item de coleta, você clica os comandos na tela. Aí ele cria uma área para tornar acessível a imagem, monta uma imagem no pendrive para recuperar possíveis objetos que foram deletados, para saber também como foi a autoria. Enfim, aqui é uma imagem minuciosa de como feita uma análise. Garantia de envolvida. Essa garantia deve ter um mecanismo que permita checar que os arquivos encontrados são os mesmos, em hipótese alguma sofreram qualquer tipo de alteração, seja por parte do perito ou das pessoas que tiveram ou poderão ter acesso aos vídeos digitais. Que é muito importante. Por isso que são feitas as cópias. Por isso que as cópias são feitas. Porque nós vamos trabalhar sempre com as cópias. E mais futuramente pode ser mais de uma cópia, para caso uma imagem dessa forense corrompa, tem outra para fazer. Isso aqui é a parte mais importante, que é a parte já com os relatórios. Dada essa análise, o coletor analisou, coletor examinou, analisou, nós, os peritos, vamos responder os questionamentos que nos foram postos, porque é isso aí que é a razão de existir nas forenses. É você chegar no tribunal e convencer o juiz, que é uma pessoa leiga, que determinado fato aconteceu. Entendeu? Então, dessa informação existem arquivos que foram deletados de forma sumária e recuperados por procedimento de perícia. Deve ser também informado, se é possível, não afirmar a autoria de uma eventual remoção, verificando se equipamentos que você utiliza ou não padrão de usuário sempre. Isso aí faz parte das respostas. As considerações finais para esse primeiro momento, para esse primeiro momento de entrega, Espera-se, com base no modelo proposto, apresentar uma contribuição para os profissionais da tecnologia de informação, comunicação e engenharias, a que se possam obter maior eficiência nas condições de perícia dispositivo e primeiras questões legais de direito, além de conteúdos técnicos que, portanto, deve ser observado de forma criteriosa. Uma questão que chama interessante é a análise forense de relação feitas com autorizações judiciais. Não adianta a pessoa querer fazer ou querer ou receber o dinheiro para fazer um tipo de análise que não tem autorização judicial. Essa prova não vai ser levada em consideração pelos tribunais. Isso está na jurisprudência e até na nossa Constituição. As provas obtidas por meios legais não são válidas no processo. Esse modelo apresenta também aspectos relevantes que pontuam indícios vistos e busca por elementos armazenados ou excluídos propositalmente, por quem fez na coleta e na parte de análise ali, Bibliografia. A bibliografia que vai ser utilizada são as referências que utilizam e constituem o arcabouço técnico profissional de embasamento legal do profissional que assina o laudo. Então, o profissional que assina o laudo ele vai dizer todas as técnicas que foram utilizadas por ele e vai dizer qual foi a bibliografia que ele seguiu, o que é que está sendo usado no momento para fazer esse tipo de perícia. Então, porque no laudo, volta a pegar, não vai ter mais, não vai ter arquivo. Eu acho que tem tal, não, ou tem ou não tem evidência, entendeu? Isso aí é muito crucial para o conhecimento do juiz. Os elementos apresentam elementos necessários
para o completo entendimento do conteúdo do laudo, mas que não são do corpo laudo. Aí, por exemplo, pode ter uma imagem adicional, destaque, assinaturas digitais, pode ter, por exemplo, o formulário de cadeia de custódia, entre outras coisas. Então aqui foram as referências que eu utilizou para esse primeiro momento do trabalho. Bom, pessoal, e com isso aí a gente encerra nosso trabalho. Espero que tenha agregado bastante aí o que o Bruno falou e tenha explicado pelo menos o inicial para que a gente faça um laudo, um parecer técnico pericial. Beleza? Valeu!